Olá pessoal, aqui é Débora Reale, corretora de imóveis, em mais uma edição do Descomplicando a Corretagem. O nosso bate-papo de hoje vai tratar meramente de um início de fato de uma profissão. O que eu devo fazer, como eu devo me dirigir a alguém, como eu devo me comportar, o que eu não devo fazer. Então, eu como profissional, o que eu tenho que fazer para ser bem vista no mercado? Primeira dica, eu tenho que andar bem arrumado, tenho que andar cheiroso, tenho que ter uma excelente postura. Por quê? Porque senão eu não passo para o mercado a minha seriedade. Eu não passo para o meu cliente a minha seriedade como de fato um corretor de imóveis de sucesso. Eu passo como um corretor de imóvel qualquer. A segunda e grande dica, que é a sacada para todo corretor ser bem sucedido no mercado, é você ter conhecimento. O conhecimento ele te traz propriedade naquilo que tu queres passar. Então, como é que você vai falar sobre corretagem sem saber o que é um índice, sem saber o que é uma correção, uma evolução de obra, sem saber o que é um crédito associativo? Como você vai falar de corretagem sem saber explicar para o seu cliente sobre o imóvel que você está vendendo? Sem saber explicar para o seu cliente que você tem uma solução melhor para esse cliente, que você tem uma saída melhor para ele. Então, para que você obtenha sucesso na sua vida profissional, você precisa ter propriedade do que você fala. Ou seja, você precisa saber o que está falando. Contando um pouquinho da minha história, eu comecei no ramo em 2010. Foi quando eu tive a minha inscrição no Cresce. E de lá para cá, eu sempre procurei me especializar na corretagem. Por quê? Porque eu encarei a corretagem como minha profissão. Apesar de eu ter outra formação superior, mas eu optei por encarar a corretagem como a minha formação. Quando eu optei por encarar a corretagem como a minha formação profissional, o que eu passei a fazer? Me dedicar totalmente à corretagem. Eu larguei sem brincadeira nenhuma tudo que eu fazia. E começou assim. Eu entrei numa empresa, uma grande empresa, na época era a maior empresa daqui da minha cidade. E nessa empresa, eu optei a passar 2 meses sem ir ter o atendimento com o cliente. Por quê? Porque isso aí é ao pulo do gato, como eu falo. Eu tinha consciência de que ainda não era o momento de eu atuar como corretora. Eu precisava aprender primeiro, eu precisava ter conhecimento. Só que para que eu tivesse esse conhecimento e para que eu desenvolvesse na área, eu precisaria ter uma coisa fundamental, que é a disciplina. Por isso que eu vejo muito corretor hoje solto no mercado, que são os corretores parceiros. E eu sempre falo para eles o seguinte, quando eu conheço e vejo que é um corretor novato, eu sempre digo assim, poxa, vai para uma empresa. Por que eu mando ele ir para uma empresa? Porque ele precisa primeiro passar pelas fasezinhas, ter uma disciplina, aprender cada estágio. Quando eu entrei nessa imobiliária, eu passei 1 mês assistindo só os treinamentos. Por quê? Porque normalmente na empresa, as construtoras elas tendem a ir para falar de seus produtos. E a proprietária dessa empresa na época, ela tomava frente, então ela falava de tudo um pouco de imóveis. Dava desde o motivacional até o que a gente realmente precisava, que era o conhecimento na área. E aí o que eu fiz? Embarquei de cabeça. Eu falei, eu vou abraçar todas essas oportunidades para que eu seja uma corretora excepcional. Porque eu não queria ser a mesmice. Eu queria ser um diferencial. E para que eu fosse esse diferencial, eu precisaria ver primeiro tudo o que estava acontecendo ali para que eu fizesse diferente. Então, eu notava o meu comportamento no próprio stand de vendas. Por quê? Porque quando eu estava no stand de vendas, os corretores, eles tendiam a passar o dia inteiro sentados
sem produzir. E eu sempre me cobrava a produção, porque não adianta você ter trabalho sem produção, certo? Não adianta você se ocupar sem produzir. Para mim, eu tinha que produzir todo dia. Aí o que eu fazia? Eu sempre ficava ali, quietinha, sentada como eles, só que eu ficava no computador, eu fazia anúncios, eu bolava artes, eu bolava coisas assim que fosse propiciar ao meu crescimento, ao diferencial. Porque o que faz a gente ser destaque no mercado é fazer o diferencial nesse mercado. Então, a terceira e grande dica é você falar menos. Às vezes, o corretor parece que ele está sentindo necessidade de desabafar. Então, ele senta com o cliente, ele fala e esquece que ele está ali para um fim. Vender o imóvel. E para que ele venda o imóvel, ele tem que conhecer o cliente. Ele tem que se relacionar com o cliente. Então, a terceira dica é relacionamento. Se eu não tiver relacionamento, para o que quer que seja nesse mercado, eu não vou ter conquistas promissoras, porque eu não vou saber da necessidade. Quando a gente relaciona com alguém, a gente tem que saber da necessidade. É para saber dessa necessidade que a gente relaciona. Seja comportado, tenha propriedade no que você vai falar e, principalmente, não fale muito. Deixe o cliente desabafar primeiro, para depois você identificar aquele cliente. O que é identificar o cliente? É você saber o que oferecer para o cliente. Que muitas vezes o corretor não sabe o que oferecer porque ele não conhece o cliente. A quarta dica é que o meu cliente, embora seja o 10º cliente do dia, ele vai ser sempre atendido com a mesma energia do meu primeiro cliente. Por quê? Porque eu vou dar tudo de mim para aquele cliente. Eu vou olhar para aquele cliente e vou dizer, esse é o cliente, independente dele ter potencial ou não, ele vai ser o meu melhor cliente, eu vou dar o meu melhor atendimento a ele. Nunca diferencia um cliente do outro. Eu estou falando isso porque quando eu atuava no stand de vendas, o que acontecia? O cliente, ele muitas vezes entrava para o alto padrão, para ver o imóvel alto padrão. Ele não tinha perfil para aquele alto padrão. Então, o que eu fazia? Eu não ficava mostrando para aquele cliente o meu baixo astral, porque corretor é assim. O cliente, ele vê que não dá para aquele imóvel, o que ele faz? Ele demonstra logo uma cara assim, caramba, tá tudo acabado. Não está tudo acabado. Muito pelo contrário. Você conquistou um cliente para onde? Para um outro nicho. Mas você vai aproveitar aquele cliente. Então, o que eu fazia? Tomava nota e dizia assim, bom, eu estou nesse stand de vendas. Eu estou representando este imóvel. Então, eu tenho que ter ética para com você e para com o stand, para o construtor que eu estou aqui representando. Então, nesse momento, cliente, eu não vou poder tratar de outro imóvel com você, mas você me permite, assim que eu sair daqui, eu irei prestar-lhe o melhor atendimento do meu dia. Então, o que eu fazia? Eu anotava tudo o que era importante ali. Eu anotava a data de nascimento daquele cliente, a renda bruta, se ele tinha FGTS. Ou seja, quando eu encontrasse aquele cliente novamente, eu já levava para ele, por incrível que pareça, mas era verdade, toda uma pastinha. O que era essa pastinha? Já era de toda a documentação que precisaria para que ele me comprasse. Tá. Além da pastinha, o que eu levava? Eu levava todas as simulações de imóveis que estaria dentro da possibilidade da renda daquele cliente. Ou seja, eu tinha ali um atendimento eficiente, eu não ocuparia muito o cliente, que hoje eles são muito ocupados, não gastaria muito o meu tempo, que é precioso, e atenderia ele com excelência, pois ele ia ver a agilidade do negócio e ia perceber que eu me interessei por ele. A quinta dica é para que você ande super, mega, ultra, hiper equipado. Quando eu falo equipado,
É muito importante hoje que a gente vive no mundo high-tech, tecnológico, a gente atender o cliente com encantamento. O que é encantamento? Um tablet, um smartphone. Por quê? Porque ele vê, poxa, que legal, é um corretor que realmente é bom, né? Ele tem um bom equipamento, ele está preocupado comigo. Você, que por algum acaso está começando agora, ainda não tem esses equipamentos, ande equipado da seguinte forma. A empresa que você trabalha, a construtora ou a imobiliária, ela provavelmente vai te fornecer material de venda. O que é o material de venda? São os panfletos. Quando eu comecei nesse ramo, o que eu fazia? Eu montava, eu varava a madrugada, eu sempre pedia para a pessoa que estava comigo me ajudar, um amigo, uma amiga. O que eu fazia? Eu enchia a minha cama, que na época ainda não tinha escritório, eu enchia a minha cama de panfleto. Então, como eu não tinha num panfleto só, como eu tenho hoje, todos os imóveis, o que eu fazia? Eu pegava na construtora, se a imobiliária ali não tivesse, eu ia até a construtora, pegava um bloco de panfleto e fazia isso para todos os imóveis. Ou seja, eu adotava uma linha. Se hoje eu vou trabalhar com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, eu pegava todos os panfletos do Minha Casa Minha Vida, todos os imóveis do Minha Casa Minha Vida, e fazia um bloquinho, e grampeava. Só que na frente desse bloquinho eu tinha um diferencial. Qual era o diferencial? Eu colocava uma cartinha. Isso é muito importante. Você se apresentar. Você, como corretor de imóveis, tem que botar lá. Olá, sou fulano de tal, corretor de imóveis. Vim apresentar-lhe esses empreendimentos que aqui estão em anexo. Certo? Ou seja, possibilitar para aquele cliente te conhecer e possibilitar a compra de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque o que é muito importante, pessoal, o cliente vai ver através daquele bolo de panfleto que você trabalha com vários imóveis. E se você tiver um site ou um blog, você tem uma vitrine de imóveis, você coloca lá no seu papelzinho, na sua cartinha embaixo, o endereço, para que aquele cliente ele visite e veja que ele não precisa sair daqui, deste corretor, ele não precisa sair da Débora para comprar com o João, com a Maria ou com outros. A sexta dica e a última dica de hoje, qual é? Todas as vezes que você atender um cliente, frise bem o seguinte: o seu nome, o seu telefone, e tome dele o nome, o telefone, se possível, o endereço, tá? Mas nunca saia, de fato, de um atendimento sem perguntar aqueles requisitos que eu te falei lá em cima. Data de nascimento, renda bruta, se é casado ou não, porque se for casado vai permanecer sempre a renda do mais velho, se ele tem FGTS ou não. Embora ele tenha pouco FGTS, a gente sabe que quando a gente coloca a opção FGTS, o cliente ele tem alguns benefícios. Pergunta também se ele é funcionário público ou se ele é seletista, carteira assinada, carteira de trabalho assinada, porque isso também vai fazer a diferença. Ou seja, você vai sair do seu primeiro atendimento com tudo que você precisa para que você possa continuar aquele atendimento com o cliente e dar o checkmate. Onde é o checkmate? Quando você encontra o produto para aquele cliente. Mas até você encontrar o produto para aquele cliente, você precisa conhecer as possibilidades e as necessidades do cliente e entender uma coisinha, corretor. Nem sempre o que o seu cliente quer é o que ele precisa. Então é por isso que você deve conhecer para que você tenha saídas alternativas de mercado. Bom, eu espero ter contribuído de uma maneira excelente para o teu primeiro atendimento, para o teu conhecimento, né? E você, corretor que está começando, te desejo super, hiper, mega, ultra boa sorte, que você dê tudo de si, porque até hoje, e eu espero para sempre, eu estudo e eu continuo e quero continuar estudando. E hoje, eu sou ainda corretora de imóveis atuante. De 2010 para cá, eu adquiri um excelente conhecimento, porque eu me permitia uma coisa muito interessante: escutar. Escutar e querer aprender, não ser resistente ao aprendizado. Eu vou até deixar isso aqui contigo. Nunca ache que você já sabe tudo,
Ou nunca ache que você domina tudo sobre aquele conteúdo. Eu aprendi isso nesse caminhar, nessa jornada, porque muitas vezes a gente quebra a cara na vida por não escutar, por não aceitar opiniões. E isso faz parte do orgulho besta, do orgulho que a gente deve quebrar dentro da gente. O orgulho de achar que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que não precisa de ajuda. Quebre esse orgulho, substitui ele. Seja de fato orgulhoso de você. Quando é que você vai passar a ser orgulhoso de você? Quando você entender que o orgulho de fato, nós devemos ser orgulhosos quando nós somos vitoriosos, quando nós somos capazes de conquistar as coisas. E nós só temos conquistas nessa vida com humildade. Então, um grande abraço, que eu tenha te ajudado. E assim, o meu intuito aqui é te ajudar. E eu vou te pedir para se inscrever nessa página, para curtir, para compartilhar com teus amigos, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros. Não só amigo, mas aquele que esteja na tua página, do Facebook, do YouTube, do Twitter, tá? Um grande beijo, obrigada e foi um prazer enorme estar contigo. Até a próxima, pessoal!